Começando mais um Podcast Mão, podcast número 39, Podcast Mão de título brasileiro. E eu vou logo passar a bola para os meus companheiros, porque para falar de título brasileiro do Corinthians, ninguém melhor do que esses três mosqueteiros que fazem comigo o Podcast Mão. E esse tá bonito, porque tá depois da goleada do Timão sobre o Atlético Mineiro no Horto. Caiu no Horto, tá morto, mas quem morreu foi o Galo, Teleco. Tudo bem contigo? Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Desculpa, amigos, mas é que eu tô muito emocionado. Quase campeão brasileiro, isso não acontece todo dia, mas 3 pontinhos esse fim de semana e acho que a gente pode sair com aquela linda faixa escrito hexacampeão brasileiro. Isso soa muito bem aos meus ouvidos. Ô Teleco, eu achei legal a emoção, achei legal esse seu início, a descontração, a ambientação, só que a gente perdeu metade dos nossos ouvintes com a falta de afinação no hino, Teleco. Cante de novo, por favor, esse hino do Corinthians, mas tenta afinar, Teleco. Ok, Marco, então agora eu vou caprichar. Maestro, som na caixa. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Agora sim, o Teleco chamou os vizinhos, chamou o pessoal da rua, toda a galera, e agora o hino do Corinthians foi cantado, porque afinal você já falava isso, você vai levantar a placa, eu já sabia, Vitão. Vitor Guedes, o homem que antecipou o título do Corinthians, é isso mesmo? Há muito tempo já estou com a faixa, né? É uma questão óbvia, né? A última chance do Galo para mim foi naquela derrota ridícula contra o Sport de 4-1. Ontem serviu assim, apenas para manchar o chororô deles, né? Depois da exibição do 3-0 no Lomba, eles não tem nem o que chorar mais, o que falar, enfim. Embora o Levi se culpe e dê uma choradinha. O título, aquela bola cantada, né? Só digo uma coisa para antecipar: Edilson e Wagner Love, eu vi jogar e nunca critiquei. E nunca criticou. Exatamente. Ô Rodrigo Vessone, o Vitão falou do Levir, a gente vai falar sobre isso. Eu até escrevi um negócio sobre ele no meu timão, no site, só que eu acho que é o seguinte, como o Vitão disse, o Corinthians já sabia que era campeão. Domingo foi o dia em que o Atlético Mineiro aceitou, pelo menos lá no estádio eu percebi isso. Aqui em São Paulo, todo mundo tratava o Corinthians como campeão já, ou virtual campeão. Lá em Minas, e acho que no resto do Brasil também, havia uma disputa entre Atlético Mineiro e Corinthians. E depois dos 3-0, os torcedores do Galo, a imprensa mineira, os jogadores, a comissão técnica, todo mundo jogou a toalha. As manchetes nos jornais lá, você acompanha, claro, porque escrevem um grande jornal de esportes do Brasil, você acompanha todos os jornais Brasil afora. As manchetes no dia seguinte eram: Galo perde o título depois de derrota no Horto, Galo joga a toalha. Então, enfim, o concorrente desistiu. É isso, Vessone?
Um grande abraço a todos. Eu acho que é um bom resumo. Na verdade, foi um jogo que o Corinthians foi aquele último nocaute. Assim, o Corinthians estava ganhando por pontos, numa grande vantagem, ou agora no UFC, que virou moda, enfim, a vantagem era muito grande, todo mundo sabia que ia ganhar por pontos, e aí naquele finalzinho foi aquela porrada, aquela última que você deixa o seu oponente no nocaute, que é para ninguém ter dúvidas de que o vencedor era aquele. Todo mundo sabia no decorrer da luta de que aquele lutador era o vencedor, não ia ter dúvida nenhuma. Só que chegou no final ali, no último momento, houve um grande golpe, e naquele grande golpe o outro oponente foi pra lona, e ali não tem mais dúvida nenhuma, nem mesmo a torcida que estava esperançosa ali numa possível reviravolta, ali chegou à conclusão de que realmente não tinha o que fazer, e de que o outro era melhor, de que o outro era mais forte, era mais concentrado, era melhor tecnicamente, psicologicamente, taticamente, enfim. E ali foi isso que o Corinthians fez agora neste domingo. Eu errei meu palpite, eu tinha dado o palpite de 1-1, o que já seria um grande resultado para o Corinthians. Erramos. A manutenção dos 8 pontos já seria algo muito bom para o Corinthians. Foi a 11, faltando 15 para disputar. Realmente uma campanha extraordinária. O Corinthians em 2011 foi campeão com 71 pontos, já está com 73, faltando 5 jogos. Desde que virou 20 clubes, que foi em 2006, a maior pontuação foi do Cruzeiro do ano passado com 80. O Corinthians já está com 73, pode chegar a 87, já está com 73, pode chegar a 87, 88, é uma loucura isso. Se o Corinthians chega numa pontuação como essa, ou mesmo se passa dos 80 pontos, seria a maior pontuação e o maior aproveitamento da história dos pontos corridos. O Corinthians teve times sensacionais, aquele time de 98, 99, 2000, tecnicamente, daquele meio de campo para frente histórico, que todo mundo vai se lembrar, de Rincon, de Vampeta, de Marcelinho, Ricardinho, Edilson e Luizão, e etc. Era um time magnífico, entrou para a história, ganhou o bicampeonato brasileiro, o time de 98 um pouquinho diferente, mas enfim, só que não ganhou como esse time está ganhando, deixando os adversários do jeito que esse time está ganhando. Aquele time era muito bom, jogava muito bem, dava show em muitas partidas, só que é diferente. Esse time, eu não sei se é até pela fórmula de disputa, aquele era mata-mata, era diferente, realmente acho que isso daí traz uma atmosfera diferente, uma emoção diferente, mas esse time, ele dá uma segurança muito maior e ele faz com que o adversário se sinta até muito mais diminuído do que aquele outro time, que era muito mais cheio de craques, de jogadores consagrados, de seleção brasileira, etc. Só que esse time, eu não sei explicar direito, eu não sei dimensionar, talvez a gente vai ter uma dimensão maior daqui a uns anos, mas ele é muito forte em todos os sentidos e transforma o adversário num adversário muito pequeno na hora que está os 90 minutos. Então ele consegue fazer com que o torcedor assista o jogo com uma segurança durante os 90 minutos. É muito raro o torcedor ficar inseguro vendo o Corinthians jogar. Aconteceu durante o campeonato? Claro, são 38 rodadas, vai acontecer. Só que normalmente o torcedor assiste o Corinthians jogar com muita segurança, seja em casa, fora de casa, e acho que esse é o mérito do Tite. Eu tava bem nervoso ontem até sair aquele primeiro gol do Malcolm, mas não pelo time em si, né? Mas pela situação mesmo do jogo, porque assim, qualquer golzinho ali mudava a história do jogo. Eu achei fantástico ontem que jogou Edilson, Wagner Love. Pô, acho que foi a primeira chance dele no jogo, foi lá e caixa, né? E ele ainda fez uma jogadaça ali no terceiro gol, ainda que a bola correu um pouquinho lá pro Renato Augusto. Mas que bola linda pro Luca, né? Ainda fez aquela pose toda para fazer o gol. E quem perdeu bastante gol ontem foi o Malcolm, né? Você vê que ele perdeu uns 4 gols e aí no quinto ele fez aquele gol, abriu o caminho pra vitória. E tá aí, né? Agora é só sacramentar agora mesmo no próximo fim de semana aí contra o Curitiba, mais 3 pontos, tanto faz qual que é o resultado do Atlético, já é campeão, já põe a faixa. Aliás, eu queria mudar meu palpite, inclusive, né? Já errei o palpite, como o Vessa falou. Eu fui de 1-1 contra o Atlético também. Agora, minha perspectiva era que fosse campeão contra o São Paulo. Agora eu acredito que vai ser campeão já no final de semana, porque o Galo, na depressão que está, o Figueirense precisando ganhar para não cair. O empate é um resultado bastante provável, o empate já é suficiente para o Corinthians ser campeão caso ganhe. Então acho que
tem grande chance de sair já no final de semana. Só pra lembrar, quem sabe dar palpite aqui sou eu, tá, pessoal? Sair matematicamente, né? Porque é campeão há mais ou menos uns 818 anos, né? Acho que ele é campeão desde a primeira rodada, só faltava confirmar. Primeira rodada com gol de Romero, verdadeiro Fausto. Já foi um sinal dos deuses. Falou, se o Romero tá fazendo um gol, gente, isso é lógico, já tá destinado a ser campeão. E uma pergunta para os amigos, a gente está gravando esse podcast aqui, eu, Vessone, Vitão e Teleco, na segunda-feira à noite, no dia 2 de novembro. Então, na terça-feira, você que está ouvindo a gente na terça, na quarta-feira, pode ter mudado o dia do jogo de sábado para domingo. Até segunda-feira à noite ainda não tinha mudado, mas independente de sábado ou domingo, o campeonato termina na próxima rodada? O Vitão já respondeu que sim. E aí, Vessone? Eu acredito agora que também sim. Eu acho que tem grande chance, o Corinthians vai fazer a parte dele e o Figueirense é difícil ser batido lá, tá precisando da vitória. E o Atlético, como mesmo o Levir disse, na hora da reza eu percebi os jogadores muito abatidos, etc. E vai ser difícil o Atlético se levantar depois dessa pancada que ele levou. Não foi uma derrota normal. O Atlético foi meio que humilhado dentro de casa. Aqueles 3-0 em 45 minutos, da maneira que foi, com direito a olé da torcida do Corinthians, foi um baque muito grande. E não é um caso do Atlético perder. Se fosse só derrota, talvez o Corinthians não seria campeão. Mas com o empate como uma possibilidade, eu acho que tem grande chance sim do Corinthians ser campeão. Acho que acredito que o Figueira, no mínimo, segura o empate do Galo lá em Floripa. E aí, Teleco? Eu acho que, independente de qualquer coisa, fez os 3 pontos, eu já tô ali, já saio com a faixa no peito e comemora como campeão. Porque. Que coragem, hein? Já? Já? Muito cedo, não? Eu sou uma pessoa adiantada. Quem foi o primeiro a apostar que a gente ia ganhar na próxima rodada? Ô, Belo. Então o gol do título vai ser do Carlos Alberto ou não? Que dureza, né? Que dureza. E mesmo alterando ou não, eu tô com um achismo, isso é achismo, não é informação, mas a impressão que eu tenho é que o Corinthians vai comemorar o título se ganhar do Curitiba, mesmo se o jogo for antes do jogo do Galo, porque não o Corinthians, talvez não o telão, alto-falante, mas eu acho que os jogadores dentro do campo não vão simplesmente pegar, tirar a camiseta, entrar pro vestiário com 45 mil pessoas dentro do estádio gritando é campeão, querendo ali abraçar os jogadores, comemorar com eles. Não é possível que os jogadores não vão sentir isso daí e simplesmente vão entrar. Oi. Não, sobre isso, os jogadores já comemoraram em Belo Horizonte, cara, porque isso. O que eles fizeram lá em BH, depois que acabou o jogo, eu não sei se mostrou exatamente na televisão, acabou o jogo, foram todos pro meio campo, tiraram a camisa, começaram a rodar a camisa pro alto e aplaudir a torcida. Isso é comemoração de campeão pra mim, então acho que os jogadores já comemoraram. Mas ali, você percebe que ali, como tinha só 1.800, ficou uma coisa meio... Eu digo o seguinte, vai acabar o jogo do Curitiba, o Corinthians ganhando o jogo, ninguém vai sair do estádio, os jogadores vão para as arquibancadas, vão cada um para um canto da arquibancada, o telão vai comemorar, pode ser, não vai escrever campeão, mas vai escrever alguma coisa legal, a torcida não vai sair do estádio, vai ter uma espécie de volta olímpica, vai haver uma celebração, independentemente do jogo do Atlético. O telão colocar chupa, Levir, você acha demais? Não, eu não acho que isso vai acontecer, mas entende que o Corinthians como instituição, não sei, mas os jogadores não vão deixar 40 mil pessoas comemorarem sozinha e eles simplesmente entrarem no vestiário. Não vai haver essa possibilidade na minha visão, até porque ninguém vai querer simplesmente estar no domingo, se for o caso e não houver a mudança, tá no sofá e aí o Atlético não ganha, aparece ali na televisão. Se for o caso, Vessone, eu comemoro junto, então, eu penso comemorar sozinho, eu comemoro junto. Isso. Tem a parada para as eliminatórias, são 10 dias de parada, fica um negócio mais broxante ainda. Depois o jogo é fora de casa contra o Vasco. Em São Januário ainda, com 1.000 pessoas no máximo. Com tudo isso, Vessone. E pra tem jogar gente como o Marco Outubro Rosa Belo que defende os pontos corridos. Parabéns pra ele, pra quem fez a tabela. Quem fez a tabela não é adivinho nem mãe de Ná, Vitor Guedes. O cara mas pode mudar, já faz um mês, Vessone. Novembro do ano passado, não. Mas teve um mês pra
mudar, podia ter mudado semana passada, retrasada, concorda? Concordo com você que não dava pra prever, mas já deu tempo de arrumar isso. São Paulo e Corinthians, Vitão, como é que é um mês o cara ia saber? Não podia mudar, botar Corinthians e Atlético todos os jogos junto, que nem o Tite pediu há 2 semanas? Olha, acho que você tá sendo injusto, viu, Vitão? Porque o último jogo foi junto com o Atlético. Mas ninguém esperava que o título pudesse ser decidido nessa próxima rodada. Todo mundo esperava que fosse ser decidido contra Vasco. Não, mas ainda que não fosse, e ainda não sabemos se será. Mas Belo, mesmo que não seja, ainda não é certo que será. Se o Atlético ganhar, não vai ser. Não custava nada, nem na passada que não era contra o Sport. Não custa já pelo menos um mês. Só vi um candidato a brigar o título contra o Corinthians, que era o Atlético. Não custava desde então e que para lembrar de todos os jogos dos dois. Mas enfim, isso a gente discutindo de uma coisa que pode até já ter mudado. Eu fiz a brincadeira com o Vessone, o negócio do Chupa Levir, até para introduzir esse assunto que eu queria saber da opinião de vocês. O Levir Coupe, em setembro, no dia 4 de setembro, quando tinha aquele negócio de arbitragem, aquela polêmica toda, a imprensa toda falando disso, ele, eu acho que exagerou falando de campeonato manchado. É um exagero, para mim, na minha opinião, um técnico de futebol falar de campeonato manchado, porque ele tá acabando com o trabalho do treinador que tá no outro time, no caso do Tite, que tá à frente do Corinthians. Ele tá falando mal do trabalho do outro treinador. O Tite não tá fazendo nada, quem tá ganhando são os árbitros, pra mim, na minha opinião. E amanhã ele podia estar treinando aqui, na verdade. Não vai, mas ele podia estar treinando o Corinthians. No dia 4 de setembro, quando tava toda aquela polêmica de arbitragem, há 2 meses, o técnico Levir Coupe, na minha opinião, exagerou. Na minha opinião, falou uma besteira, uma estupidez que o campeonato tá manchado. Por quê? Ele pode achar isso, mas ele como treinador de futebol é diferente do torcedor falar uma coisa dessa. O torcedor normal, o torcedor pode falar o que quiser, pode brincar, o torcedor tá livre. Só não pode xingar e não pode cometer nenhum crime. Agora, o treinador falar que o campeonato tá manchado, ele tá falando mal do trabalho do outro treinador, no caso do Tite, que tá concorrendo com ele. Ele tá falando que o Tite não tá fazendo nada, que quem tá fazendo é o árbitro, é o juiz, é a CBF, enfim. Então, pra mim, o Levir já errou há 2 meses. Só que tudo bem, ele tava sendo levado pelo momento, pela atenção, pelos comentários, tava envolvido pelas pessoas em volta dele, pelos vizinhos, pelos torcedores, pelos jornalistas, pelos diretores do Atlético, e falou aquela besteira. Um dia depois, 2 dias depois, uma semana depois, pede desculpa, tudo bem, todo mundo erra. Então, pra mim, ali é uma coisa que passa. Depois ele pede desculpas e não tem problema. O Levir, acho que é um cara que parece ser gente boa, gente fina, enfim. Só que daí, 2 meses depois, perde pro Atlético por 3-0 perde pro Corinthians por 3-0 no Horto, toma um baile de futebol, um baile que o Atlético tomou no Corinthians. É perguntado de novo, depois do jogo, o Corinthians 11 pontos à frente do Atlético, 11 pontos. É perguntado, você continua com a mesma opinião? É um campeonato manchado? O cidadão me fala, continuo com a mesma opinião, é um campeonato manchado. Aí não tem defesa. Aí o Levir Coupe vai me desculpar, mas é um idiota para falar uma coisa dessa. Me desculpe a expressão aí, o torcedor mais sensível, mas para mim foi idiota, foi estúpido de 2 meses depois manter a palavra, manter o erro e continuar falando que o campeonato tá manchado. Eu não sei o que você acha, Tele. Eu acho que é muita cara de pau, gente. Olha, desde 77, praticamente todos os campeonatos do Corinthians ganhou alguma coisa. Por algum motivo oculto. Fala sério, gente. Ó, é só ver, ó. De 2000 pra cá a gente ganha título todo ano, gente. Ainda teve 98, 99. A gente ganha título praticamente todo ano. A gente só não ganhou o quê? Em 2014 e 2010, acho. Pô, será possível isso? E fica essa criancice, essa infantilidade. Se é assim, o torcedor mesmo se engana. Porque aí ele cai nessa. Não é muito mais fácil pro dirigente e adversário dizer que o problema é a arbitragem do que falar, olha, eu não contratei tão bem quanto o Corinthians, eu não arrumei um treinador tão eficiente quanto o do Corinthians, eu não investi no meu time como deveria. Não, aí os torcedores mesmos caem nisso. E acho que o fenômeno mais recente é que isso aí tem se estendido, né, também a jornalistas aí, a dirigentes, técnicos. É uma choradeira geral que não para, né?
Tanto que aquele meu gif do Chora Mais do Pikachu é campeão de acessos ali. Toda hora tem alguém chorando disso. Toda hora tem algum tipo de choradeira de arbitragem. E aí, Vitor Guedes, Vessone, algo a falar sobre o senhor Leverkusen, que continua achando que o campeonato foi um comentário idiota, e ontem foi um idiota com dor de cotovelo. Mas nada a falar do Leverkusen, ridículo, um comentário ridículo de gente que não sabe perder. Na verdade, o Belo acho que resumiu bem. Ele poderia ter errado, como ele errou, todo mundo tem direito de errar ao falar aquilo, porque estava com a cabeça quente. Mas agora ele poderia ter se corrigido, na verdade, e falar, eu errei naquela hora, estava com a cabeça quente, mas passou muito tempo, todo mundo teve erros e acertos. O Corinthians fez um ótimo campeonato, mereceu essa vitória, e mereceu estar vencendo, e mereceu estar com essa distância, e eu não tenho mais o que falar sobre isso. Eu retiro aquela minha frase, foi muito forte, e seguir a bola pra frente. Eu acho que ele pegou pesado realmente. Ele tá falando mal do trabalho do outro cara, né? Ele tá falando mal do trabalho do Tite, e é muito cara de pau, porque ele vai antes do começo do jogo e vai cumprimentar o Tite, e falando que o campeonato tá manchado, ou seja, Tite, você não tá trabalhando bem, não é você que tá fazendo o Corinthians fazer 50 e poucos gols, tomar só 20 e poucos, ser a melhor defesa, melhor ataque, não é você, são os árbitros. É nisso que tá implícita a frase dele, né? Ele falando que o campeonato tá manchado, podia estar o Zé Mané ali na frente do Corinthians, que o Corinthians estaria liderando. É isso, embora ele possa falar que não é isso, ele falando que o campeonato tá manchado, ele tá acabando com o trabalho do Tite. E ele vai no começo do jogo e cumprimenta, deseja boa sorte. É um cara de pau. E um cara de 62 anos de idade, com toda a experiência que ele tem no futebol, embora seja treinador só há 10, 11 anos, começou, se não me engano, em 2004. Mas é um cara experiente, um cara vivido. O que o Vessone falou, tinha que ter voltado atrás. Mas, enfim, vamos parar de falar de Atlético Mineiro, vamos falar de Corinthians. Pra você, Vitor Guedes, quem foi o destaque do Corinthians no Horto? Olha, não dá pra criticar ninguém. Os dois laterais que eu temia foram muito bem no jogo, Edilson e Arana. O Rodriguinho, o menino travesso, foi bem no jogo. Malcom, que não estava bem, fez o gol do desafogo. Mas se fosse, eu fiquei em dúvida na dupla de zaga. Achei que a dupla de zaga foi perfeita. O Gil foi um pouquinho melhor na defesa, mas o Felipe foi responsável pela jogada bem no gol, empate técnico. Eu voto na dupla de zaga. E aí, Vessone? É difícil criticar alguém, foi todo mundo de um nível muito alto. Talvez ali o Rodriguinho, talvez tenha sido o menos, um pouquinho abaixo dos outros, mas mesmo assim era o reserva da vez ali, né? E mesmo assim um pouquinho menos, mas que também não comprometeu, ao contrário do reserva do Atlético, que comprometeu demais. Então, para você ver, o reserva do Corinthians, que foi um pouquinho menos dos outros, não comprometeu nada, pelo contrário, até participou de jogada de gol. A zaga foi muito bem, os laterais, mas é difícil sempre fugir de Renato e Jadson, né? Eles ditam ritmo, jogam como querem, fazem um time correr na hora que tem que correr, fazem um time parar na hora que tem que parar, a hora que o time tem que tocar, eles tocam, a hora que o time tem que avançar, avançam. O Renato dá rolinho a hora que ele quer, ele toca a hora que ele quer dar velocidade pro jogo, ele dá, a hora que ele quer recuar o time, ele recua, eles compõem. O Jadson voltando para marcar como ele nunca fez. Eu não consigo muitas vezes fugir muito desses dois, e eu acho que eu fico... O Renato participa do terceiro, mas o Jadson participa dos dois primeiros. Com assistência, o Renato da terceira, mesmo o Renato tendo participado um pouquinho antes da jogada do segundo. Enfim, acho que eu vou de Jadson novamente pela participação direta nos dois gols. Ele acha o Malcom de maneira magistral ali, num toque muito simples ali, parece ser simples, mas tinha que ser só naquele lugar. E também acho já o Love ali, que parece ser fácil também, mas é fácil para quem tinha visão ali naquele momento, então eu fico com o Jadson. Pô, ninguém vai falar do Romero, Teleco? O Romero deu um belo drible ontem, entrou bem. Aliás, ontem eu tenho uma teoria. Não existe jogador ruim, existe jogador que ainda não foi treinado pelo Tite e comissão técnica. Porque o cara é inacreditável, bicho. Toque de Midas. Ninguém lembra que quando alguém falava Felipe, todo mundo já tinha calafrios? O Felipe era reserva do reserva. Contrataram o Edu Dracena para ser titular. O Felipe não era para ser titular, ele ganhou dentro do campo a vaga. Então, o Edilson, o meu problema com o Edilson não era nem ele não ser assim um primor de técnica. Era que ele não corria, né? Por exemplo, naquele lance de Internacional, ele não saiu correndo atrás do Paulão.
Ele ficou ali meio parado, ali vendo que ia dar a jogada. Isso aí que me irritava. Ontem foi muito bem. Inclusive salvou um gol ali numa bola ali, um pezinho mágico ali que tirou a bola do atacante do Galo. Deu uma reversão ridícula, hein? Só pra constar. Tinha que fazer uma de Edilson, né? Não ia passar 90 minutos sem dar uma de... Só pra dizer que eu tenho o papel do chato dos quatro, né? Só pra lembrar que foi a reversão ridícula. Eu vejo o Basílio, meu filho, jogar toda semana no chute inicial sub-7. E os meninos, inclusive Basílio, que bate lateral melhor que Edilson, nunca fez uma reversão. Mas enfim. Então, mas antes era 90 minutos, tinha pelo menos umas 90 dessas. Ontem foi uma. Acho que ajudou, né? Já havia sido bem contra o Atlético também, mas eu quis lembrar isso só pra ser... Não, antes era 90 cagadas e uma jogada. Agora são 90 jogadas e uma cagada. Melhorou bastante o Edilson. Marco Belo tá chulo, né, Vessone? Falando cagada, tá feio. É nome de livros. Tem os 50 tons de cinza e os 90 cagadas agora. Vamos aproveitar essa pausa para falar da Flâmula, porque o pessoal concorreu durante o mês todo a Flâmula do Corinthians, Flâmula oficial do Corinthians, muito bonita, muito legal, que a gente vai entregar. Aliás, já entregamos uma camisa oficial, já entregamos o que mais que a gente entregou? Uma caneca oficial e a Flâmula, acho que foi isso, né? Nesses 2 meses e pouquinho de podcast, e muita gente participou. Nos próximos podcasts teremos outros brindes oficiais do Corinthians, outros brindes muito legais para o ouvinte que acompanhar o podcast. Continua acompanhando a gente que você vai participar. Cara, a gente já falou de muita gente aqui que participou. Hoje vamos direto para o vencedor, que já foi escolhido pela gente, para a gente ter mais tempo de falar dos assuntos do Corinthians. Com votação apertada, com votos dos 4 integrantes do podcast. Muitos aplausos para Fernando Duarte Cardoso. Aplausos, Teleco. Ou Cardoso ou Cardo, né? Eu acho que é Cardo e eu me empolguei aqui, eu meti um Cardoso no sobrenome dele. Mas enfim, Fernando Duarte, que mandou um e-mail falando a resposta. Mané Garrincha, acertou, Teleco? Acertou em cheio. Natural da cidade de Pau Grande, no Rio de Janeiro. E nome de estádio lá em Brasília, estádio que foi palco de vários jogos da Copa do Mundo. O Mané Garrincha, que vestiu a camisa do Timão e não jogou tanto assim no Corinthians, porque era um gênio, né? Então todos esperavam genialidades do gênio, mas no Corinthians ele não foi tão genial, já com muitos problemas de bebida, enfim. É uma história que inclusive está no livro A Estrela Solitária. Qual o nome do autor do livro, Estrela Solitária mesmo? Rui Castro. Rui Castro, exatamente. Um dos livros mais legais que eu já li. Vocês devem ter de biografia, acho que foi o mais legal. Muito legal, né, Vitão? Eu acho muito legal. A história do Garrincha é legal, o Rui Castro, grande escritor, e enfim, a polêmica, a gente que fala mal das... Na versão da biografia, pelo menos, quem leu vê que Elza Soares teve um papel muito importante na vida do Garrincha, e ao contrário do que alguns dizem, mais ajudou do que atrapalhou. É um livro que, sim, para quem gosta de ler, gosta de biografia, eu recomendo um baita de um livro, diria Neto. Diga-se de passagem. Sessão indicamos aqui do podcast Timão. Vamos criar essa sessão. Cada um indica um livro, uma peça de teatro e uma pintura. O Vessone vai indicar pintura no final desse podcast. Eu achei mais legal do que da Bruna Surfistinha, assim, que eu li com a mão esquerda, mas o... Fernando Duarte, vamos lá, estamos para perder a classe, né? Quero muito essa flâmula, pois preciso marcar território em casa. Minha esposa é palmeirense e brigamos para ocupar o espaço. Um grande abraço e parabéns a todos pelo trabalho. O Fernando Duarte, Teleco, tem esposa palmeirense e vai colocar a flâmula para marcar território. É o vencedor da promoção desse mês do podcast Timão. Meus parabéns, Fernando. E olha, nós, corintianos, estamos unidos te ajudando. Por favor, nos conte, nos mantenha informados de como está essa questão de território. E sinto muito, sua esposa deve ser muito, muito bacana para você ter aceitado casar com uma palmeirense. Que isso. O Fernando ama a esposa dele e vai, de repente, não diria agradá-la, né, com essa flâmula, porque a palmeirense não vai gostar muito. Agora, você acha, Belo, que o Fernando é um romântico, um inveterado, quase que um Ronivão como eu sou? Ou era aquele maloqueiro de estádio que ficava cantando "Vamos comer porco, na arquibancada", e dali surgiu um grande amor?
Pra marcar território, acho que é um romântico. Vai brincar de território ali com a esposa arruma no podcast do Palmeiras uma flâmula rival, e eles podem até brincar de arminha, de repente, um conquistar o castelo do outro, quem sabe, né? Você poderia fazer roteiros pro Canal Brasil, você tem bastante imaginação. Amadeu escreveu a gente no @podcastmão, Rafael Moura também escreve pra gente. Rafael Moura, que até hoje eu não falo com o Vessone por causa de Rafael Moura, o inventor do apelido He-Man. Mas não é esse, não deve ser o jogador, o atacante que foi reserva de Tevez um dia no Corinthians. O Saulo Segurado faz uma pergunta interessantíssima, que eu acho que todos vocês já se perguntaram algum dia. O Saulo Segurado tá perguntando: amigos, o Ibrahimovic não seria uma boa pro Corinthians? O Ibrahimovic, que é o sósia do Ginaldo da Rádio Coringão, eu acho que na fase do Love seria difícil para ele ser titular, mas seria uma boa opção desde o Lincoln. De vez de entrar o Lincoln no segundo tempo ali, o Ibrahimovic podia fazer esse papel, né, Vessone? Jogador desse nível aí é pra qualquer clube. O problema é você trazer um cara desse. Não tem jeito. Isso é pra clube europeu com muito dinheiro. Não é nem pra qualquer clube europeu. Quanto mais sul-americano, esquece. O Júlio César Matos pergunta pro Vitão se ele não acharia legal como trilha desse podcast a música dos Beatles, All You Need Is Love. É melhor do que Claudinho e Bochecha, Só Love, né? Prefiro os Beatles, né? Um pouquinho mais de classe. Eu queria mandar um abraço pro Luiz Kerpen, que ele tem um pôster do Edilson em tamanho natural no quarto dele e sempre acreditou no Edilson. Um abraço, hein, Luiz? Teleco, você que é um historiador do Corinthians, nós já tivemos Edilson Capetinha. Esse Edilson, o que seria? O Big Lucifer? O Endiabrado? Como se apelidaria Edilson? Né? Eu falaria que seria Edilson, Deus me livre, Vitão. No lugar do Deus da Raça? O novo Super Zé? Edilson, o Índio 2015. É uma boa também. Eu acho que o Edilson... O Índio jogava mais, hein? Mas ele vai estar no pôster igual o Índio vai estar e vai estar eternamente na história do clube. Vai estar no pôster? O Fagner não volta? Não, vai voltar, mas... No jogo do título, provavelmente não, né? Não, mas eu acho que pra domingo, certamente todos os jogadores vão entrar em campo e vão tirar foto oficial, machucados ou não, todo mundo vai sair na foto oficial. Então, todos eles vão entrar pra história e vão entrar em todos os pôsteres e vão ter feito história com o clube. Por isso que eu brinquei disso do Índio. O Índio tinha suas limitações, mas está na história do clube. Olha, eu vou colocar uma enquete no Twitter, @podcastmão, que agora existe essa possibilidade de enquete, né? Que pena que só tem 2 opções, mas enfim, é bom porque a gente não é muito xingado, porque essa enquete que eu vou colocar, eu vou perguntar para vocês, e quem estiver ouvindo o Podcastmão já responde lá no @podcastmão no Twitter, sim ou não. Você considera Emerson e Paulo Guerreiro campeões brasileiros 2015? Não. Então, você sabe, eu considero eles só mais ou menos, Belo, mesmo porque eles tiveram muito pouca participação, mas também tem outra coisa, né? Vocês viram que a equipe do Tite é muito disciplinada, e tanto o Guerreiro quanto o Emerson viviam suspensos, né? Por briga, cartão, o que quer que seja, né? O Vitor me lembrou hoje de uma coisa que eu confesso eu não lembrava, que o Emerson e o Guerreiro, nenhum dos dois marcou gols nesse Campeonato Brasileiro. Correto. E aí, Vessone, considera ou não considera só por eles terem participado? Por exemplo, o Romero, que é o 7º reserva do ataque, marcou o primeiro gol, né, na partida contra o Cruzeiro. O Emerson e o Guerreiro não marcaram, mas jogaram, ajudaram nas primeiras rodadas do campeonato. Você considera ou não considera? Não, Belo, com certeza. Não tem jeito, Belo. Eles vão ser campeões brasileiros, assim como o Petros e o Fábio Santos. É assim mesmo que acontece. Quem entra 1 minuto, ou joga um jogo, ou joga 10, eles são considerados campeões brasileiros, não interessa se fez gol, se não fez, assim como o Rogério Ceni, por exemplo, é campeão do mundo com a seleção brasileira, mesmo não tendo entrado em campo. Outros jogadores, aconteceu isso em muitas Copas do Mundo. Os jogadores que foram disputar o Mundial no Japão, o Ilharão, por exemplo, coloca em seu currículo, foi campeão do mundo pelo Corinthians, mesmo não tendo entrado em campo. Isso é muito normal. Os jogadores que fazem parte de uma
delegação em grandes campeonatos, mesmo não tendo entrado em campo, se consideram campeões, e é muito normal, porque fizeram parte ali daquela trajetória, daqueles treinos, daquela campanha, foram pro banco, assinaram súmula, e no caso de Emerson Guerreiro é óbvio que como eles trocaram de time e disputaram o mesmo campeonato, fica mais difícil das pessoas assimilarem essa situação. Vão levar muito mais o Petros e o Fábio Santos com 10 jogos, 15 jogos e foram embora. É mais fácil entender Fábio Santos e Petros, por exemplo, como campeões pelo Corinthians. Petros eu nem lembrava dele. Mas só uma dúvida, Vessone, nisso que você está falando. Todos os exemplos que você deu foram de campeonatos em que há inscrição, né? Campeonato Mundial, Rogério Ceni, o Mundial de Clubes, o William Arão, o nome do cidadão tá lá inscrito na competição porque há um número limite de atletas, então ele pode falar que ele é campeão e a prova tá lá, né? A inscrição do cara no campeonato. No Campeonato Brasileiro não tem inscrição. Você acha que então é campeão quem foi pro banco, quem assinou a súmula, ou quem entrou em campo pelo menos 1 minuto, se foi pro banco não conta? O que você acha? Essa é uma outra discussão. Nesses torneios é considerado quem foi inscrito, mas no caso do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Matheus Vidotto, ele chegou aí no banco um jogo ou outro, mas ele não entrou. Então é difícil, ele mesmo acho que não se considera campeão brasileiro, fez parte do elenco, mas ele não entrou. O Marcial não, o Marcial jogou 3-4 jogos, inclusive fez um gol. O Matheus Pereira entrou em um jogo só. Acho que é difícil o Matheus Pereira se considerar, mas a gente tem que considerar o Matheus Pereira como campeão brasileiro, porque ele entrou em um jogo, então ele vai fazer parte da história como um jogador campeão brasileiro pelo Corinthians, vai estar no almanaque. É uma boa discussão, entendeu? Mas Emerson e Guerreiro, eles foram inscritos pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro, jogaram 5, 6 partidas, tomaram cartão amarelo pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro, fizeram parte da campanha sim, mas foram disputar o mesmo campeonato por outro clube. Por isso que as pessoas não vão assimilar essa situação e vão assimilar de maneira mais fácil Petros e Fábio Santos. Dá uma boa discussão, vai ter muita gente opinando de um jeito, outra de outro. É aquelas discussões que vão durar em mesa meia hora, 40 minutos e ninguém vai chegar a uma conclusão. Eu respeito qualquer opinião, mas eu vejo os 4 normal, de maneira normal. São campeões brasileiros para mim, sem dúvida nenhuma. Depois eu vou fazer outra enquete depois, então. Agora você que está ouvindo, acompanhando essa discussão, acompanhando as opiniões do Vitão, do Teleco, do Vessone, você entra lá no Twitter, tem essa enquete se você acha que Emerson e Guerreiro podem ser considerados campeões brasileiros. Mas depois eu vou perguntar outra coisa. Léo Jabá pode ser considerado campeão brasileiro, Teleco? Se estão considerando até o Emerson e o segundo melhor peruano da história do Corinthians, por que não? Ele também esteve lá, né? E eu acho que isso daí é um negócio legal também pro Flamengo, né? Que o único jeito deles conseguirem alguém para ser campeão brasileiro é contratando alguém do Corinthians, né? Senão não tem outra possibilidade. E o que faz? Fiquei com essa dúvida agora, não tinha pensado nisso, mas manda medalha. Se o Emerson ligar pro Roberto de Andrade e falar: pô, Roberto, sou campeão também, me manda uma medalha. O Corinthians tem que mandar uma medalha pra ele por correio. O que faz, ô Vessone? Você tem alguma ideia ou isso não existe? Essa premiação, digamos assim, vai pro currículo e ponto final. Não, existe. Se o jogador pede, o clube manda sim. Normalmente a CBF dá medalhas a mais sim. Não é nada contadinho, o clube vai lá contar, tenho tantos jogadores, tantos membros de comissão técnica, isso é feito medalhas a mais e você entrega pro clube a mais, e você encaminha sim. Certamente vão mandar pro Fábio Santos, vão mandar pro Petros, e acho que mandariam pros dois, se assim eles quiserem. Pode ser que os dois não se considerem também e não façam questão nenhuma de ganhar porque eles não aceitem dessa maneira. Por exemplo, o Emerson, ele disputa, se não me engano, 10, 15 jogos só pelo Flamengo e vai embora para a Arábia, por exemplo, em 2009. E ele se considera aquela vez 2009, 2010, 2011, tricampeão brasileiro. Ele só jogou, acho que 8 partidas pelo Flamengo ou 10. E na cabeça dele, ele coloca sempre, se orgulhou de ser tricampeão brasileiro de maneira consecutiva por 3 clubes. E do jeito que o Emerson é esperto, ele não vai perder a chance de falar que ele é 4 vezes campeão brasileiro. Vai pro currículo, né? Mas há uma diferença, né? Aquela vez ele jogou só por um clube, não trocou de clube, né? E eu fiz um levantamento hoje. O Corinthians, na campanha, teve 18 jogadores que fizeram gol. Dentre esses 18, não tem gol nem do compatriota do Ramírez, nem do Sheik. Enfim, e eles terminaram a competição pelo Flamengo.
Aquela vez o Sheik saiu e jogou só pelo Flamengo. Então, na minha cabeça, nenhum dos dois são campeões brasileiros. Diferentemente do Mendonça, que fez um gol, do Fábio Santos, que deu vitória, do Pietros, etc., que jogaram só pelo Corinthians. Eu acho que o mais importante de tudo é, sabe quem está sendo campeão? O Corinthians. Os jogadores é o de menos. Se eles quiserem se considerar campeão, beleza. Se não, beleza também. Eu sei que eu estou muito feliz com o time. Foi uma campanha aí acima das expectativas. Muita gente com medo de ser rebaixado. Eu estava achando que a gente ia pegar ali no máximo um G4 no começo do ano, né? Por aquela confusão toda. A gente também não sabia o tamanho do buraco que o time ia ter. E tá aí. Nesse próximo fim de semana, eu espero estar saindo da Arena Corinthians com minha faixa de campeão no peito, faixa merecidíssima, do melhor time em todos os quesitos: gols pró, gols contra, vitórias, pontos fora de casa, pontos em casa, simplesmente espetacular. E lembrando aí que o Corinthians já foi o melhor time do segundo turno de 2014 e tranquilamente, de longe, o melhor time deste ano aqui. Ninguém pode dizer. Parabéns, Corinthians. Obrigado, Corinthians. Mais uma vez, eu sou um corintiano muito feliz. Eu já sou feliz todo dia de torcer pelo Corinthians. E agora, além de torcer, eu sou campeão. Obrigado e vai, Corinthians. Vitor Guedes, a sua faixa será preta e branca ou laranja? Preta e branca, que eu sou um cara tradicional, e de preferência preta com listas brancas verticais, que aliás é uma crítica, falamos sobre isso outro dia, né? Aliás, não foi aqui no podcast Mão que eu falei sobre isso, enfim. Corinthians, na verdade, acabou com o segundo uniforme. No laranja não é o terceiro, é o segundo. Eu nunca mais vi o uniforme preto com o Vitão é tão doido que ele acordou, conversou com a mulher dele e fala que não, a gente já discutiu sobre isso aqui. Aliás, só falando disso, viu, Vitão? Realmente acabou, viu? Realmente acabou. Porque agora o que está registrado na CBF é o primeiro uniforme é essa camisa do Mundial de 2000, que eles jogaram nesse domingo. Depois é a camisa branca, que foi lançada em 2014, tá certo? Aquela do Rivelino. E depois a camisa laranja. Não é que não pode jogar com outras camisas, mas precisaria de uma autorização especial da CBF para entrar com outro modelo de camisa. Então, acabou-se. Só em abril que aí a gente deve ter novas camisas número 1 e número 2 que serão lançadas aí. A 3 ainda não estou sabendo que vem. Não, eu gosto da camisa. A camisa que eu mais gosto do Corinthians é a número 2, preta com listas finas brancas, de preferência número 8 às costas, como a de Basílio 77. Então minha faixa é preta, escrito com faixas brancas. E já comprei ela faz mais ou menos um mês. Tá certo, né? Comprei na liquidação, não tava valendo muito, agora tá mais caro. É esperto, Vitor Guedes. Um abraço, mais pro final da semana a gente fala um pouquinho mais do jogo contra o Coxa, tá bom, Vitão? Tá certo, então. E outro amistoso, né? Mais um amistoso, né? Depois do amistoso no Horto, amistoso em Itaquera, um amistoso com volta olímpica. Valeu, Rodrigo Vessone, até a próxima. Valeu, um grande abraço a todos. Tchau, tchau, até o próximo podcast, irmão. Tchau.